O Padre Hilário, ele era muito bem quisto pelo bispo de Mogi das Cruzes. E ele tinha saído da CNBB há pouco tempo, conhecia bem os bispos, e a congregação estava interessada em comprar um terreno para fazer noviciado, não na cidade. Todo mundo distraía demais e não tinha ambiente para oração, etc. O bispo propôs ao Padre Hilário que cuidasse da casa de retiro Tabor, que era da diocese. E o Padre Hilário ficou vários, não sei quantos anos, muitos anos, morando numa casinha que eu acho muito apertada, onde hoje é a recepção lá no Tabor. Cuidava dos retiros que tinha, alugava, manutenção da casa, trabalhou muito, muito, muito o Padre Hilário. Depois ele propôs para o bispo de Mogi das Cruzes, se eu não me engano era o Dom Paulo agora, Dom Paulo Mascarenhas Roxo. E Dom Paulo falou que venderia o terreno onde tem o noviciado para nós, contanto que o Padre Hilário ou a congregação pegasse a paróquia de Arujá. Aí o superior-geral da época aceitou. E o Padre Hilário se tornou pároco de Arujá, e ao mesmo tempo começamos a fazer a casa de Mogi, lá do Tabor, lá do nosso noviciado. O Padre Donizete, que é superior-geral agora, foi um dos que ajudou a arrancar muitos pés de eucalipto para fazer pomar, para ir construindo aos poucos. Em 1955, a Congregação dos Religiosos de Nossa Senhora de Sion contava com 86 religiosos e 12 casas. E se temos de reconhecer que depois disso grandes foram as crises por que passou a congregação, temos de reconhecer também que abundantes foram os frutos de Sion no Brasil. O Padre Dante conhecia um pouco mais. Conhecia mais como vigário, como pároco da São José do Ipiranga e como diretor da hoje Colégio São José do Ipiranga. Era um tipo muito amigo, gostava de beber um bom vinho, adorava o Brasil, tanto que no fim da vida dele ele disse que queria morrer na Itália. Foi para a Itália, ficou lá alguns meses, 5, 6 meses, voltou, disse que queria morar no Brasil. Era uma pessoa muito amável, os paroquianos adoravam-no, muito assim, companheiro. Como pároco, ele foi sempre exemplar e muito bem visto, não só pelos nossos padres, mas também pelos paroquianos. Era uma pessoa, assim, meu pai gostava muito deles, que era uma pessoa muito humana, tudo, sabe? E meu pai trabalhou muito tempo com ele. Meu pai trabalhava de marceneiro de dia e à noite era operador no cinema, lá no paroquial. Ele era bonito, já velho, que depois sempre convivi com ele, mas ele devia ser, assim, um italiano vindo, muito saudável, né? E meus pais, assim,
Então, de brincadeira, porque tinha muitas moças que punham os olhos neles, né? A gente tinha muito conhecimento porque ele vivia na casa dos paroquianos. Ele vinha muito à casa dos paroquianos. Frequentava muito aqui, que meu avô era italiano, então eles conversavam muito. Ele que teve assim um grande trabalho, foi muito simpático, o pessoal gostava demais dele, e tinha muitas missas, tinha casamento demais. A paróquia São José era praticamente a paróquia pioneira do Ipiranga, né? Isso justamente por iniciativa do Padre Dante. Uma vez até ele foi comigo para São Paulo de caminhão. Daqui nós íamos até Sorocaba, tudo na terra, né? E ele foi conversando e tudo. Aqui ele fez um trabalho bonito. Ele tinha um irmão, ele dizia assim para mim, ele falava, filho Benedetti, o meu irmão é o único homem no mundo que manda no Papa, que era o Pio XII, né? Porque o irmão do Padre Dante, o Monsenhor Dante, era cerimoniário do Papa Pio XII. Ele dizia, o meu irmão é o único no mundo que manda no Papa. Fala para o Papa agora, o senhor fica aqui, agora o senhor vem para cá. E ele falava isso assim, gozando, fazendo gozação. O Padre Dante falava assim para mim, olha, quando o superior sai, os ratos dançam, né? Quando o gato sai, os ratos dançam. Agora o superior saiu, então vamos fazer bagunça. Ele falava para mim, agora o superior saiu, agora vamos fazer bagunça. Eu achava isso muito divertido. O Padre Dante eu lembro muito bem de todo o tempo dele até ele morrer. Ele ficava sentadinho no presbitério, do lado direito de quem está olhando. A última cadeira era dele, tinha uma almofadinha que ele ajoelhava. Foi muito, isso marcava muito. O nome do tio Lino é um nome conhecido, não só aqui na cidade, mas na região, devido ao seu desprendimento e à inteligência. Que era uma pessoa extremamente inteligente, sabe, o tio Lino. Então ele trabalhou muito e foi assim, teve um reconhecimento da cidade. O Padre Lino, esse era uma figura, esse me marcou demais, né, no período que ele era superior. Ele era muito severo, mas era muito bom, muito bom. Ele levava a gente nos passeios, era uma vida assim bonita. Ele levava nos passeios, ele fazia polenta pra gente, fazia polenta italiana com muito capricho, ficava lá mexendo a panela. De tempo em tempo, ele parava o pessoal ali, reunia todo mundo, chamava o Baccarelli e falava para o Baccarelli assim, organize o coral. E o Baccarelli juntava a turma ali, né, e fazia um coralzinho de 3 vozes. Foi por diversas vezes superior geral da congregação. Infelizmente faleceu muito novo, com 64 anos. Ele apoiava muito o seminário. A gente sabia das construções que ele fazia, o Colégio Cardeal Mota, o Hospital, o antigo Leão XIII, hoje São Camilo, a Rosa Mística, Clube de Campo, Soarão, Fazenda. Nós sabíamos de tudo isso e ele nos levava muito para passear, para visitar esses lugares. Ele gostava de levar todos os seus religiosos para ir cantando no caminho e ele aparecia muito tempo no seminário, ajudava o seminário. Ele vai ser um dos pioneiros no Ipiranga que vai aplicar a encíclica de Leão XIII, a Rerum Novarum, na prática. E nós o conhecíamos, ele tinha um jeito muito gozado, andava sempre com uma batina muito curta demais, pegando frango. O trabalhista saía pelo interior afora, catando vocações, né? Ele ia trazer a Kombi cheia. Ele ia porque era a região do sul de Minas, né? Inclusive a mãe Elza é fruto do trabalho dele. Então ele fez um bom trabalho para as irmãs do senhor. Ele encheu a Kombi lá e trazia. Você não quer ser religioso do senhor? Tem essa Kombi, vamos embora, né? Ele trazia e entregava aqui no Reginópolis. O tempo que eu era aspirante aqui. Ele tinha assim, um tipo assim,
trabalha meio sozinho, né? Não era muito assim entrosado nos religiosos do Sion, né? Que ele fazia a obra dele, mas era assim profundamente sionista, né? E trabalhava mesmo, né? E tanto em relação aos pobres, como em relação à questão vocacional, né? Era um exemplo de pobreza, de dedicação. Isso daí eu via como formando. Depois, com o tempo, fiquei sabendo, ele foi se afastando da congregação, multiplicaram-se muitas atividades deles, de economia, de colégios, tudo que ele tocava em favor dos operários, diga-se de passagem. Era um padre muito zeloso, mas era assim de diversos tentáculos, compreende? Ele era impulsivo, ele queria realizar. Entrou nesse aspecto social, cristão. O padre Pellegrini era um entusiasta da cultura. Ele era um homem culto, um homem que falava muito bem, tinha pregações notáveis. Quando chegava na sexta-feira, que é a Semana Santa, as pregações deles eram notáveis, aquelas 7 horas de agonia, né? Ele fazia uma preleção e começava a encher a rua. Até a hora da procissão estava tudo repleto. O padre Pellegrini conheci muito pouco. Ele deu algumas aulas de filosofia para nós. Era um padre italiano. Ele era um homem que gostava muito de música. Era um italiano que adorava a música. Foi ele que vai dar todo o apoio e influenciar o maestro hoje, Silvio Baccarelli, para poder seguir a vocação de músico. Até se conta que ele, quando viajava para visitar as casas, ele levava uma mala cheia de livro e uma camisa apenas. Chegava lá, o pessoal pedia para ele vestir livros. Primeiramente o Pé Bonneau, lá em Petrópolis, quando era noviça, e ele então foi convidado para fazer o que eles chamavam o exame canônico antes de fazer a profissão. Ele era assim, levava muito a sério, chegava e dizia assim: você quer mesmo fazer os seus primeiros votos? Ninguém está te forçando a fazer votos, você está sendo forçado a fazer, é de livre espontânea vontade que você vai fazer, então tudo bem, então você pode fazer, né? O padre Bonneau, ele era muito amigo, a gente ia e gostava muito quando ele convidava para ir na casa, que tinha uma casa separada, da casa dos padres de Sion, lá em Campanha. Então a gente ia na casa dele, quando foi, por exemplo, o aniversário dele, a gente fazia uma festa para eles, arrecadava uma porção de coisas para presente, para eles levar, porque depois ele levava para a paróquia. Eu achava interessante que ele não ficava com as coisas que as meninas levavam, sabe? Então, tinha um colega que o pai dela era fazendeiro, ele levou saca de café, eu me lembro disso. Ele ficou admirado de pegar uma saca de café, café do Brasil. Aí ele levou para o bispado, depois para os seminaristas, porque na minha cidade havia um seminário, né? E o fato que mais me marcou foi assim, quando um dia ele estava celebrando, e quando foi na hora da comunhão, ele começou assim a tremer muito com o cibório na mão. Ele então, quando eu veio de pegar uma hóstia, ele pegou assim, diversas hóstias e caiu as hóstias, espalharam assim. Eu ajudei a catar aquelas hóstias e coloquei então na âmbra para ele. E a partir desse dia, acho que foi o último dia que ele celebrou em Sion. A partir desse dia ele ficou doente e ele já não voltou mais para celebrar. Olha, pra mim, eu sempre convivi com ele, com vocês. Eu acho que foi o início de tudo. O crescimento do bairro deu-se em volta da igreja, da congregação.
Claro, hoje é uma outra época, tem um outro movimento, tudo, mas o que eles fizeram naquela época foi importante. Foi a semente que foi plantada, eu acho isso, né? Ela começa a pensar no seu fim específico, no seu carisma, e a congregação começa, para mim, a tomar um rumo bem diferente nesses últimos 15 anos. Para melhorar, a gente sempre precisa de muitas coisas. Eu creio que a primeira coisa é ter cada vez mais gente entusiasmadas com o nosso carisma, a ponto de escrever, lecionar em faculdade, fazer revistas, manter contatos. Eu acho que esse é um campo que nós precisamos e temos possibilidade. Então a gente está assim, torcendo bastante para que vocês continuem crescendo, né? Acho que vocês estão numa fase boa e nós estamos assim meio capengando, né? Mas tá difícil, ele está tentando pastoral vocacional, mas não estamos conseguindo muita coisa não, né? Então a gente está torcendo para vocês, porque o carisma precisa continuar, né? Esta habitação, situada à Rua Maria Antônia, estava apenas a 15 minutos do Colégio Sion, perto do rico e belo bairro de Higienópolis. Bem merece seu nome. Eu me concentrei em Higienópolis e esqueci do resto. surgiu a necessidade de aprimorar o quarto. Até acho que era ao cinema.
Sério, é isso? Ah, vai da esquerda para a direita. Não, Não, ele tem cara de 22. Tem isso tudo, não. então esse aí é o Lázaro, eu não sei, só me lembro que o nome era Lázaro. Mas não é o Lázaro do não, tempo, não. ficou só como... Tá, Chagas é esse, né? Chagas é que está na minha frente lá. Padre Chagas. Está lá no... como é que chama? A Penha. Hã? Ele é Padre São Miguel, né? Era de São Miguel. Parece que está agora no Tribunal. Está do setor de São Miguel. Isso. Tem Padre Benedito. Diferente. A gente não conhecia. Eu reconheci também. Benedito. Esses aí... A batina pelo bolso, e eu na garupa dessa lambretinha, e eu tinha o cabelo muito curtinho, achava que era moleca. Aí o padre brigava comigo, porque eu andava de calça comprida. Mas era brigas, mas brigas mesmo, linha com o caderno, sabe? Brigas. E aí ele era muito assim, como é que eu vou te dizer? Enérgico, Marilu, mas era ruim. Ele limitava a comida dos alunos. Então, meu pai dava banana, pão com linguiça, e tudo escondido dele, porque os meninos trabalhavam, criança assim de muita fome, né? Desde o dia 21 de setembro, começaram as aulas de português. As irmãs nos enviaram um professor do próprio colégio. Esta fala não é minha.